Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor. Nossa reflexão de hoje é baseada no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículos de 29 a 31. E a palavra do Senhor diz assim: Ele lhe disse, vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? A reflexão que eu quero trazer para você hoje, ela tem 3 pontos. O primeiro deles diz respeito à coragem. Enquanto todos estavam ali no barco, Pedro, olhando então ao Senhor, se encheu de coragem. Ele se inspirou no seu mestre. Ele saiu do seu local de comodismo e foi ao encontro do Senhor. Ele fez o que nenhum dos demais ali teve a coragem de fazer. O primeiro ponto da nossa reflexão de hoje é: tenha a coragem de sair do seu local de comodismo. Se você está olhando para o Senhor, se você está indo na direção dele, tenha coragem, inspire-se no Senhor da obra e vá. Não olhe para as circunstâncias. O segundo ponto da nossa reflexão de hoje diz respeito ao medo. A palavra diz que quando Pedro saiu daquele barco e estava andando em direção ao Senhor, ele então se distrai com o vento que sopra naquele lugar e por causa disso ele temeu. E esse medo fez com que ele começasse a afundar. Muitas vezes nós estamos no caminho certo, nós estamos olhando na direção certa, mas então as circunstâncias ao nosso redor tiram a nossa atenção, tiram o nosso foco. Olhamos então para os problemas e os enxergamos muito grandes e esquecemos então de olhar para aquele que nos encorajou a sair de onde estávamos. Por causa disso sentimos medo e esse medo ele pode ser algo determinante para as nossas vidas. Ele pode determinar talvez até o fracasso. Foi o que começou a acontecer com Pedro. Ele estava andando e ele começou a afundar. Ele começou a fracassar naquela missão. Mas aí entra a terceira e última lição da nossa reflexão de hoje, que diz respeito a saber a quem pedir socorro. Quando Pedro começa a afundar e começa a fracassar, então naquele momento ele começa a gritar por socorro. Mas ele não grita por socorro a qualquer um, e muito menos aqueles que ficaram no barco. Ele grita por socorro daquele que o inspirou a sair de onde ele estava. Ele grita pelo socorro do Senhor, aquele para quem ele estava olhando desde o começo. Ele volta a olhar ao Senhor e pede socorro a ele. Então, Pedro é socorrido pelo Senhor. O que nós aprendemos com essa terceira lição é justamente saber a quem pedir socorro. Pois, como eu disse, muitas vezes nós estamos no caminho certo, estamos andando na direção certa, mas começamos a afundar porque tiramos os olhos daquele que nos inspira, daquele que é Senhor da obra, daquele que pode nos conduzir até a vitória, que pode nos conduzir sem que nós venhamos a afundar. Mas então, se nós soubermos pedir socorro a esse mesmo Senhor, ele então virá ao nosso encontro, estenderá a sua mão para nós e nos tirará do fundo do mar, não permitirá, na verdade, que nós venhamos a afundar, que nós venhamos a fracassar. Ele então nos resgata, ele vem ao nosso encontro. Reflita sobre isso. Deixe o Espírito Santo falar ao teu coração a respeito dessas 3 importantes lições. Que Deus te abençoe e até a próxima reflexão.